O universo de My Hero Academia finalmente alcançou seu clímax, e com a conclusão da obra original, a onda de entusiasmos em torno do final do anime é palpável. Graças a Bandai recebemos a Key de My Hero Academia All Justice, mas fica a questão que persegue todo fã de jogos de anime. Estamos diante de uma obra que entrega uma experiência genuína ou apenas mais um título genérico que se apoia na força da marca para vender? Olá, eu sou o Vale e hoje vamos mergulhar profundamente na minha experiência com My Hero Academia All Justice para entender onde ele acerta e onde ele tropeça feio. O jogo se propõe a adaptar o arco final do anime até a sua conclusão épica. Contudo, ao analisarmos a estrutura narrativa, esbarramos em um problema crônico que tem assolado os jogos de anime recentes. Em um mercado que já nos presenteou com Dragon Ball Kakarot e Naruto Ultimate Ninja Storm 3, é preocupante observar o rumo que as novas produções de jogos de anime estão tomando. E claro, é preciso ser justo aqui. Títulos de peso como esses contam com orçamento e tempos de desenvolvimento muito superiores. Ainda assim, All Justice recai no modelo cansativo de slide mais luta. E sejamos francos, essa estrutura está muito defasada. Por outro lado, há um mérito aqui que precisa ser exaltado. O jogo dosa melhor o tempo de controle do jogador. Diferente de outros títulos onde passamos mais tempo assistindo do que jogando, aqui o ritmo é muito mais dinâmico. E quando a desenvolvedora Baiken decide entregar uma cutscene totalmente animada, eles mostram que realmente sabem o que estão fazendo. E cara, que qualidade quando aparecem essas cutscenes. O jogo apresenta o modo história padrão que conhecemos, slide mais luta, e introduz também o Team Up Mission, um conceito de mundo aberto interessante, mas mal executado em sua separação. O erro aqui foi não integrar as duas experiências. Imagina o impacto que se pudéssemos realizar essas missões de mundo aberto conforme avançamos na trama principal. A semelhança da exploração de mapa vista no Storm 3, por exemplo. Essa fluidez narrativa elevaria o escopo do jogo para algo muito mais orgânico e dinâmico. E é curioso notar que a Baiken é a mesma responsável por Jujutsu Kaisen Cursed Clash, que inclusive temos análise desse jogo aí no canal. Meu Deus. É visível que muitas ideias testadas no jogo de Jujutsu foram refinadas e aprimoradas aqui, mostrando uma evolução clara do estúdio em seu desenvolvimento. No que diz respeito ao combate, All Justice dá um salto em relação a Jujutsu. O sistema é significativamente mais dinâmico e fluido, permitindo um encadeamento de ataques de forma bem satisfatória na nossa gameplay. Contudo, o jogo comete um baita erro: a limitação de combos. Ter apenas uma linha principal de combo é um desperdício de potencial para uma franquia com poderes tão variados. A mecânica de 3 personagens em tela, porém, funciona surpreendentemente bem, uma evolução direta e bem-vinda do que vimos anteriormente em Jujutsu. Mas nem tudo são flores. A mecânica de invencibilidade, quando o personagem cai e ele fica piscando, igual pisca-pisca, quebra totalmente o fluxo de batalha. Em um gênero que já estabeleceu tantas boas práticas, esse tipo de escolha de design parece um retrocesso que acaba interrompendo o ritmo da luta. Então acho que tinha muitas formas de ter essa saída ao invés do personagem ficar piscando. E por exemplo, One Piece Burning Blood sofre desse mesmo problema, mas lá é até pior porque o personagem ele fica muito mais tempo piscando no chão, cara. Nossa, é horrível isso daí. Visualmente, o jogo é muito bonito. Os efeitos visuais são vibrantes e o design das arenas merece destaque. Em particular, a fase da água é primorosa. É simples, mas esteticamente a arena mais bonita e bem resolvida do jogo. Apesar dos impasses mecânicos, o combate entrega o que promete sem engasgar, dando ao jogador a liberdade de emendar golpes com uma fluidez que muitos dos seus competidores não possuem. Inclusive, podemos comparar diretamente com o Jujutsu, já que vem do mesmo estúdio.
E o primeiro grande choque que esse jogo nos traz é a localização para português e brasileiro. É incompreensível que após 2 jogos da franquia localizados para o português brasileiro, este chegue ao nosso mercado sem tradução. E a localização ela não pode ser vista como um extra, mas sim uma obrigação de acessibilidade. Aliás, eu aproveito para perguntar para você que me assiste, o quanto a dublagem ou legenda no seu idioma influencia na sua compra? Comenta aí embaixo que eu estou muito curioso para saber. A construção dos cenários também apresenta falhas graves. Em ambientes urbanos, por exemplo, os personagens com capacidade de planar podem pousar em prédios onde o jogador terrestre simplesmente não consegue alcançar. Um erro de lógica de gameplay bem frustrante. Somando isso, as paredes invisíveis e o péssimo posicionamento de câmera dentro das construções. E aí temos uma receita para ficarmos irritados. Eu acho que eles deveriam ter trabalhado um pouco melhor na questão do cenário para você não ficar perdido, porque em muitos momentos durante a minha gameplay eu fiquei preso dentro de um prédio sem visibilidade nenhuma, o que acaba atrapalhando um pouco a gameplay. E assim, esses mapas mais verticais do jogo, eles parecem muito ter sido pensados apenas para o 3 versus 3, onde o caos acaba disfarçando essas falhas, né? Porque a loucura tá rolando solta ali. Mas o ponto crítico desse jogo são as boss battles finais. Até o momento, o jogo não tem um patch de correção para o que eu considero um erro gravíssimo de revisão básica. A primeira é a luta do Midoriya versus o Shigaraki, né? A penúltima luta. A mecânica de perder poderes a cada estágio, ela é muito interessante na teoria, mas o dano exagerado do Shigaraki e a ausência da nossa recuperação de vida força nós jogadores a ficar spamando ataques sem nenhum tipo de estratégia, e isso é muito frustrante. Sem contar que não tem nenhum checkpoint também, é porque você tem que derrotar ele algumas vezes, e aí se você perder você volta do início. Então não é uma estratégia muito legal quando você fala de game design. E o último chefe, cara, isso daí me lembrou muito o final do Jump Force, a última luta. Era muito quebrado. O inimigo, ele não é difícil por ele ser inteligente, mas por ele ser quebrado. E nesse boss são 7 lutas em sequências, seguidas por uma 8ª luta com Midoriya. E se você acabar morrendo na última, volta para o início, sem checkpoints, e é um teste de paciência bem punitivo e muito mal balanceado, que precisam urgentemente de um ajuste, de um patch de correção. E assim, é muito quebrado. Ele solta uns poderes que pega dano em área e às vezes não dá pra você desviar, porque a movimentação não tem esse dinamismo pra você desviar de forma rápida, apesar de ter as esquivas. Assim, foi uma boss battle muito mal planejada, e eu acho que deveria ter tido uma revisão pelo menos. Porque essas 2 últimas lutas, elas se distanciam muito da pegada do jogo conforme você está jogando o modo história. Elas se distanciam demais. Então eu acho isso muito problemático. E se no balanceamento o jogo acabar pecando, na interface ele brilha. A interface tem personalidade, é limpa, e as onomatopeias clássicas do mangá aparecem sem poluir a visão do jogador. Tudo visualmente se comunica com maestria, e isso é muito bacana, cara. Dá um charme para o jogo. E a trilha sonora também acompanha esse mesmo nível de qualidade. Ela reflete com precisão a energia do anime, e isso é muito bom. Olha, a gente precisa falar sobre a fórmula datada de jogos de anime. O escopo de jogos de anime precisam evoluir, especialmente aqueles que não detêm os orçamentos astronômicos de um Dragon Ball da vida. E a Bandai já possui plantas de sucesso. O modelo de arena 3D da franquia Storm, perfeito para qualquer shonen. O estilo Musou da Koei Tecmo, que fez One Piece Pirate Warriors, cai como uma mão na luva em qualquer jogo de anime também. E se quiser uma linha mais técnica, pode seguir aí com a Arc System Works no estilo do Fighters. Você já tem esses modelos prontos e eu acho que dá para você transportar eles para outros animes.
vai fazer sucesso absurdo, porque Naruto Storm tem uma jogabilidade muito boa e muito bem definida que combina com todos os animes. Você só vai precisar fazer algumas adaptações ou outras dos poderes, mas assim, até seguir o mesmo modelo de jogabilidade não tem problema. A estrutura do jogo é muito boa. E o estilo Musou funciona qualquer coisa, é muito divertido. Eu acho que combinaria com My Hero Academia também. E aí, se você quiser um negócio mais técnico, né, a Arc System Works aí pra fazer um estilo Dragon Ball Fighters que, ó, show de bola. My Hero Academia All Justice transborda potencial e é divertido, mas tropeça em erros que a indústria já superou há anos. É difícil não comparar quando sabemos que a Bandai é capaz de entregar excelência, mas parece limitar esses esforços às suas maiores galinhas de ovos de ouro. Talvez o caminho seja buscar parcerias com os gigantes do mercado como Microsoft ou Sony para garantir o financiamento e, consequentemente, o tempo e polimento necessário para os jogos de anime. E o que não dá é para continuarmos recebendo sistemas quebrados em momentos cruciais da história. E eu vejo os jogos de anime como uma oportunidade de fazer um trabalho de cross-mídia, despertar o interesse de um público novo e daquele que já acompanha a obra. E claro que a localização é essencial para ajudar a elevar isso. E eu acho que tem que começar a pensar nesses jogos como uma oportunidade de pegar um público que talvez não conhece a obra, e isso é algo bem legal porque você acaba agradando quem já conhece e quem não conhece, né? Em relação à história, se você for adaptar o anime, eu acho que a estrutura da franquia Naruto Storm é muito boa. Eu falo dos primeiros, né, que é o Storm 1, o 2 e o 3. Você tem ali os seus Quick Time Events, suas Boss Battles, uma pegada mais cinematográfica, enfim, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Esses jogos de anime não podem mais seguir essa linha de slide, luta, slide, aí os slides são imagens estáticas do anime. Tem que ser algo feito para um jogo, você ter aquela interatividade. Eu acho que tudo tem que sair como um fluxo perfeito. E o Naruto Storm 3 é um exemplo muito bom disso, porque ele tem um fluxo de gameplay muito bom em questão da exploração e a história principal, tudo fluindo no mesmo lugar. E é isso que esses jogos necessitam. Mas e você, já jogou My Hero Academia All Justice? O que achou do desafio final? E concorda que todos os jogos de anime deveriam seguir o padrão de qualidade de um Sparking Zero da vida, um Fighters? Comenta aí embaixo. E não se esqueça de conferir minhas outras análises aqui no canal. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.